Existe alguma forma de um trader seguidor de tendência minimizar períodos de lateralização? Sim, sim, existem várias formas, tá? Existem múltiplas formas para fazer isso, para falar a verdade. O grande problema das lateralizações, são os stops curtos. O pessoal morre de medo de deixar dinheiro em cima da mesa e aí aproxima stop e é tirado toda hora. Aí o cara entra, sai, entra, sai, entra, sai, perde. Boa parte da grana que ele ganhou, ele perde durante a lateralização. Então, stop não pode ser curto. Stop tem que ser adequado. Adequado à volatilidade do papel. Segunda coisa que faz o pessoal perder muito é seguidor de tendência que acompanha cruzamento de média. Quando entra nessa fase de lateralização, por exemplo, aqui, ó, a média cruza para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e o cara vai fazendo trade aqui, vai se estoporando. Então, muito ruim. Existem alguns critérios para o cara pensar em operar só depois que acontece o rompimento da média com certos critérios. Então, você vai encontrar gente que calcula percentual. Por exemplo, fez o cruzamento de uma média. Deixa eu pegar aqui um momento em que tenha feito que o papel não estivesse andando de lado. O papel está andando de lado direto a milhares. Então, vamos botar aqui. Ó. O papel vinha subindo, né? O papel vinha subindo aqui, direitinho, tal, tal. Aí vem e cruza a média. Cruzou a média para baixo. Aí o cara fala: bom, aqui, se eu sou um seguidor de tendência e uso cruzamento de média, eu vou pensar em operar vendido. Então, cruzou a média, eu vou operar vendido. Não, calma. Pode ser que isso aqui seja uma lateralização, eu não sei ainda. Obviamente, depois até que não se confirmou, mas o cara poderia saber. Então, tem gente que bota aqui um certo critério. Tem que ter X números de candles abaixo da média de 20. Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes. Ó, tem um candle abaixo da média de 20 ou acima. Tem dois candles acima. Quando botam três candles ou mais do outro lado da média, fechamentos, isso já é um critério muito mais interessante. Isso é um critério, tá? Um critério que, por exemplo, eu uso. O cara pode calcular isso aqui em percentual. Fala assim, não, eu só opero depois de X% acima ou abaixo depois do cruzamento da média. Então ele espera cruzar a média e fala assim, não, só depois de 5% eu vou operar. Aí o cara espera. Aqui, por exemplo, não deu 5%. Depois que cruzou a média, deu 5%, por acaso. Então, aqui nesse caso, ele teria, vamos dizer, abaixo dos 5%. Não, ele não teria operado, porque o 5% seria aqui assim, ó. Ele esperaria o acionamento. Não deu o acionamento, não operou. Aí, para o outro lado, cruzou a média de novo. Cruzou aqui, onde dá 5% desse troço. Quando a média cruza aqui, dá 5%, 5%, 5% aqui. Pronto. Então, nesse dia ele não operou, quando rompe, o cara opera. Então, nesse caso aqui, por exemplo, teve dois cruzamentos de média, ele não teria pego a parte vendida e teria pego a parte comprada. É óbvio que esse 5% que eu acabei de botar, isso aqui é arbitrário. No meu caso, porque eu não conheço esse ativo. Você vai ter que estudar o ativo e ver qual é o percentual para isso aqui acontecer. Você pode usar a volatilidade histórica para poder determinar isso. Então, esses, por exemplo, são alguns critérios que são muito úteis para poder evitar que você fique toda hora se estoporando dentro de uma congestão. Tá? Existem outros, mas esses são assim os que me vêm à cabeça mais rapidamente.